Olá, esse é o Diagnóstico Videocast. Nós estamos começando agora o episódio número 5. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você já conhece o nosso canal, youtube.com/Diagnóstico Videocast. Vá lá, visite os nossos outros episódios, assine o nosso canal, faça seus comentários, traga suas dúvidas. Eu sou o Felipe Bueno, essa aqui é a doutora Rebeca Saad. Tudo bem, doutora? Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luciano Azevedo. Como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Rebeca? Obrigado pelo convite. Um Nós prazer. que agradecemos. Eu fiz que uma agradece. lista aqui, né, Rebeca, de 8 páginas do currículo do Dr. Luciano Azevedo, médico, professor, escritor, pesquisador, estrela das redes sociais, por que não dizer também, autor de mais de 200 artigos científicos nas áreas de sepse e medicina intensiva. Ele é médico pesquisador, coordenador da pós-graduação do Hospital Albert Einstein, livre docente de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e mais um monte de coisa. Errei alguma coisa? Não, tá certíssimo, muito bom. Obrigado. A gente Não vai- é sempre que eu recebo uma apresentação tão completa e tão bem Pois feita. é, e faltou um monte de coisa. Acho que a gente não colocou tudo, Não, mas está bem não. resumido, né, Luciano? Imagina. E para honrar tanto os médicos como os professores, a gente vai variar. A gente chama de doutor uma hora, de professor de outra. Pode chamar de Luciano, sem problema nenhum. Bom, acho que a gente pode começar, né, com uma palavra que é muito usada, né, tanto na comunicação dos médicos, né, no noticiário também, mas pouca gente sabe exatamente o que é a tal da sepse. O que é sepse? O que uma pessoa comum que está nos acompanhando agora deve saber minimamente a respeito disso, doutor? Você sabe que essa é uma pergunta importante, mas infelizmente a gente não tem tanta certeza assim de que realmente a sepse seja tão divulgada quanto você mencionou na sua pergunta. Porque quando você olha, por exemplo, como é que a gente consegue divulgar uma doença como a sepse? Quando alguma pessoa famosa tem algo como isso, né? Então, por exemplo, Madonna teve um quadro de sepse, Preta Gil teve um quadro de sepse, só para contar alguns famosos que tiveram, e em nenhum momento essa palavra foi mencionada na imprensa, Exatamente. quando essas pessoas tiveram essa doença. Então ainda tem uma história de infecção generalizada, septicemia, ou uma infecção grave. Parece um pouco que os profissionais de saúde, os médicos que estão cuidando dos pacientes, têm receio de falar a palavra sepse, porque como lepra teria algum grau de, ou é pejorativo, ou demonstra uma gravidade, um risco de Ou morte. seja, tem um valor negativo. Teria um valor negativo, e aí isso indicaria que nem, fulano foi para UTI, então tá nas últimas, vai morrer. Isso não é verdade. Tá? A gente pode falar sobre isso depois, mas parece que, de fato, quando você fala a palavra sepse, a coisa se torna um pouco negativa. Pesada, e carrega um sentimento que seria quase igual à morte. E não é verdade. Embora a sepse tenha uma mortalidade alta no Brasil, ela não é sinônimo de que o paciente vai morrer. Sepse nada mais é, agora respondendo finalmente a sua pergunta, sepse nada mais é do que quando o indivíduo tem uma infecção, e vale comentar que pode ser uma infecção qualquer, não precisa necessariamente ser uma infecção adquirida no hospital, porque muita gente tem essa dificuldade de entendimento, de que acha que sepse só se pega no hospital, mas não, você, Rebeca, qualquer um de nós pode ter um quadro séptico, basta que a gente pegue uma infecção e na tentativa de combate a essa infecção o organismo acabe gerando uma série de reações internas que podem levar aos órgãos a entrarem em... O termo médico é insuficiência, mas muita gente entende como falência. Falência é coisa de banco, né? Então é insuficiência ou disfunção seria o termo médico mais adequado. Eles não conseguem mais realizar as funções adequadamente. As funções adequadamente. Então, o termo leigo é falência de múltiplos órgãos, né? A gente ouve muito na imprensa, ou ouvia mais. Mas o termo médico é síndrome de disfunção orgânica. Então, na tentativa de combater a infecção, o sistema imunológico do organismo acaba levando, por exemplo, a uma disfunção renal, o rim fica acometido, o pulmão, o sistema cardiovascular, o cérebro, e isso acarreta um aumento substancial do risco de morte da pessoa. Então, no Brasil, a gente tem estatísticas que mostram taxas de mortalidade, dependendo do lugar onde o paciente é tratado, de 30%, 40%. E é importante também mencionar que qualquer tipo de infecção pode ser causa de sepse, basta que o paciente tenha
esse tipo de resposta. E esse tipo de resposta, a gente não sabe por que ele acontece. Então, eu posso ter uma infecção, a mesma pneumonia, o mesmo patógeno que você pegar, se a gente respirar, por exemplo, aqui, nós dois pegarmos uma pneumonia, você pode se tratar com um antibiótico por boca, em casa, 5 dias, tá ótimo. Eu posso precisar ir para um UTI, ser entubado, ir para o ventilador, e a gente não sabe o grau de susceptibilidade individual que as pessoas têm. O que a gente sabe é que, por exemplo, os extremos da idade são mais acometidos. Então, as crianças muito pequenas e os idosos, e por isso vem toda a história da prevenção, vem toda a história da vacina como importante para você minimizar o risco de infecção e, consequentemente, o risco dessa resposta inadequada que é a sepse. Então, a gente tem todo esse contexto aí que é muito importante, mas que é pouco conhecido. Então, eu trabalho, né, numa ONG chamada Instituto Latino-Americano de Sepse, que é o ILAS, que tem o objetivo de mostrar para o país, tanto para o público leigo quanto para os profissionais de saúde, a importância do tratamento adequado da sepse e, consequentemente, reduzir a mortalidade dos pacientes. E o ILAS tem feito isso muito bem, né, Luciano? Divulgando bem nas instituições, ensinando, pegando na mão de algumas instituições. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é heterogênea a mortalidade da sepsis nos hospitais brasileiros, separando público, privado, comparando Então, com o a mundo. gente tem... Essa pergunta é muito importante, porque a gente tem um cenário que reflete o cenário da desigualdade do país, né? Então, a sepse nada mais é do que um proxy, como a gente chama na medicina, da desigualdade brasileira. Então, você tem um cenário onde o acesso, para dizer o mínimo, é muito mais facilitado, que é o do hospital privado, e você tem um cenário onde o acesso é muito complexo, que é o do hospital público, onde o paciente demora a ser identificado com sepse e, consequentemente, ele demora a ser atendido, porque o tratamento é muito simples se você for identificar precocemente, que é o antibiótico, né? Fundamentalmente o antibiótico. Mas se é tardio a identificação, o diagnóstico, o risco de morte é muito alto. Isso acontece mais nos hospitais públicos do que nos hospitais privados. E também nos hospitais públicos, frequentemente, os pacientes ficam um tempo longo sem ter acesso à unidade de terapia intensiva, que seria o lugar mais adequado para eles serem tratados. O que não é tão verdade assim nos hospitais privados, é mais fácil o acesso. Então, a disparidade de número de leitos de terapia intensiva que a gente tem no Brasil, do sistema público para o sistema privado, faz com que a gente tenha essa questão de... É um dos motivos pelos quais a mortalidade brasileira é maior nos hospitais públicos do que nos hospitais privados, especificamente para sepsis, mas também para outras condições. Tudo que gera dificuldade de acesso à terapia intensiva, patologia emergencial, doença grave, trauma, acidente vascular cerebral, tudo que tem dificuldade de acesso à unidade de terapia intensiva acaba tendo uma disparidade de mortalidade grande no Brasil. Muita gente que trabalha em hospitais públicos escuta a gente, assiste a gente. E como você acha que a gente pode melhorar isso na instituição? Eu estou lá numa instituição no interior do Brasil. Como eu posso começar isso? Essa pergunta, eu acho que o primeiro ponto é envolver a instituição como um todo. Mostrar para a gestão a importância do problema, né? Então, envolve isso, fazer um diagnóstico, analisar durante um tempo quantos pacientes com sepse foram internados naquele hospital, qual foi a mortalidade desses pacientes, quais foram o grau de adesão aos indicadores que a gente chama, com os indicadores do bom tratamento da sepse, adesão ao antibiótico precoce, adesão à coleta dos exames, adesão ao tratamento com soro, né, tratamento com fluido. Então, uma vez identificado isso, você vai conseguir ver qual é o tamanho do seu problema e aí você vai ter que envolver e criar o que a gente chama de time de sepse. Então, o time de sepse é um grupo de profissionais daquele serviço, daquele setor, envolvendo farmácia, laboratório para ter o exame mais rápido, farmácia para ter o antibiótico mais rápido, a gestão para disponibilizar o acesso, né, aos serviços do hospital de maneira geral, a própria terapia intensiva para disponibilizar o leito mais rápido. Então, juntando esse time todo aí, você consegue, isso está bem demonstrado na literatura, protocolizando o tratamento, identificando precocemente os casos, você consegue reduzir a mortalidade desses pacientes. O ILAS tem vários exemplos. A gente publicou isso em revista médica, mostrando que os hospitais que têm envolvimento da gestão, que formam um time de sepse, a mortalidade cai. O antibiótico é administrado mais rápido e a mortalidade cai. Quando você não tem esse envolvimento, a mortalidade fica sempre elevada, mantendo uma faixa durante vários anos sempre mantida alta. Mesmo você colhe os dados, colhe, mas você não tem a análise desses dados e você não tem a intervenção. Não tendo a intervenção, a coisa não muda.
E a gente tem os óbitos subestimados, né? Quando a gente olha, a OMS estima que sejam mais de 50 milhões de óbitos por ano, porque o paciente muitas vezes morre de pneumonia e insuficiência respiratória. Ou outros termos são colocados ali, né? Outras causas no atestado de óbito, e muitas vezes não se contabiliza como sepse. Então, tem a história da gente somar óbitos por doença cardiovascular, oncológica, e a sepse mata mais no mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, quando a gente fala de codificação, a sepse, as pessoas que fazem codificação de CID, né, que fazem preenchimento de atestado e tal, acabam chamando a sepse de garbage code, ou seja, um código que é dispensável, que seria quase como um código lixo, digamos assim, porque é difícil mesmo você conseguir fazer esse tipo de identificação, né? Então, frequentemente, você coloca que os pacientes que têm um risco de morte por doenças infecciosas, ou o paciente que morre por doenças infecciosas, em parte desses casos, provavelmente essa morte é por sepse. Claro que a pessoa pode ter uma pneumonia, aí a partir dessa pneumonia desenvolver um trombo, uma embolia de pulmão e morrer. Né? Tá internado no hospital, tá tomando antibiótico, tá lá deitado, fazer uma trombose venosa e morrer por isso. Mas na imensa maioria das vezes vai acontecer isso que você mencionou, é uma pneumonia que gera insuficiência respiratória e gera sepse. Mas essa codificação da sepse está melhorando. Então, esse número que você levantou é um número muito próximo do real, embora exista uma subnotificação muito grande, principalmente África, Ásia e América Latina, né, nos países mais desenvolvidos. Esses códigos eles são mais bem preenchidos e mais bem elaborados, mas a estimativa é essa, né? E junto com a sepse vem um problema importante, que é o problema da resistência antimicrobiana, né? Que eu já estou trazendo aí para o seu métier, digamos assim, né? Porque parte desses casos de sepse que morrem são de infecções adquiridas no hospital e grande parte dessas são por patógenos multiresistentes. Então, a sepse está imbricada nesse quadro de resistência aos antimicrobianos, dificuldade de tratamento de bactérias hospitalares, etc. Por isso é tão importante os hospitais pensarem em investir num bom controle de infecção, né? Numa equipe boa, numa equipe multi bem treinada, capacitada, programas de racionalização de antibiótico. Com isso, você diminui os casos de sepse também. Com certeza. Gente, a gente está aqui explorando um pouquinho esse tema sepse, porque o Felipe falou de mais de 200 artigos publicados, dos mais de 200 são mais de 80, né, falando sobre sepse. Então, acho que o Luciano é uma grande referência para nós. Agora vamos falar um pouquinho? Por falar em referência, a gente falou um pouco brincando, mas muito a sério, quando a gente te apresentou, doutor Luciano, da sua atuação nas redes sociais. E é inegável, né? Hoje em dia, qualquer que seja a sua função, né, você tem que ter uma atuação nas redes sociais. E a minha pergunta até baseado em tudo aquilo que a gente viveu nos últimos anos, com Covid-19, com esse monte de desinformação, fake news. Não dá para você fugir. A internet é um grande canal de produção de conteúdo e de informação, de democratização da comunicação. Só que, né, por outro lado, também é uma fábrica de desinformação. Então, como uma pessoa pode navegar com um mínimo de segurança na internet? É difícil, né? Realmente é muito complicado. A gente tenta, de fato, ter uma atividade mais assídua e mais esclarecedora nas redes sociais, exatamente para tentar combater tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que falta algum grau de regulação, né? A gente pode discutir que tipo de regulação isso pode ser feito, até quando isso fere a liberdade individual das pessoas, mas eu acho que algum tipo de regulação, ou pelo menos algum grau de fiscalização precisa haver, né? Do ponto de vista, eu posso falar muito mais, claro, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico, eu acho que as pessoas elas podem se informar nas redes sociais, principalmente nos sites das sociedades médicas. Eu acho que ultimamente os sites da sociedade, principalmente depois da pandemia, os sites das sociedades médicas são o melhor lugar para a pessoa ter informação adequada, né? Então, muita gente ainda brinca dizendo que vou procurar o meu médico de escolha na rede social, no Instagram, né? Mas isso certamente não é a melhor forma de você identificar o profissional de saúde mais adequado, né? Então, a gente tem, de fato, muita desinformação, muita fake news e isso contribui para uma série de problemas que a gente está vendo hoje em dia. Por exemplo, a queda da cobertura vacinal,
do Brasil. Né? E tem uma outra coisa que é derivada disso, né, doutora Rebeca, doutor Luciano, que por um lado, né, cada vez mais esse movimento de se procurar uma informação médica pelas redes sociais. Por outro lado, uma espécie de descrédito no médico e na ciência. Né? Então, até a gente colocou aqui na pauta uma pergunta que pode ser até de certa maneira chocante, mas eu posso confiar na palavra de um médico? Posso confiar na palavra de uma médica? Porque é uma pergunta legítima hoje, em 2024, né, doutor? Eu gosto muito o Gonzalo foi o primeiro entrevistado de vocês, né? Eu gosto muito de uma fala que ele tem, que ele fala, não, gente, mas tem muito médico que não sabe o que está falando. Ele usou até uma palavra, foi no Jornal da Cultura. Uhum. Ele usou, não, tem muito médico, foi na época da pandemia, tem muito médico que prescreve cloroquina para os doentes, tem muito médico, ele falou, tem muito médico burro por aí que prescreve cloroquina. Então é difícil você conseguir realmente triar. Burro, né? Alguns mal intencionados, né? Isso, então eu acho que a gente pode dividir isso daí. Tem o médico que alguns colegas chamam de médico leigo, que apesar de ser médico é praticamente um leigo, porque ele não entende a ciência, não entende a evidência científica, ele ouve qualquer coisa, ele já começa a aplicar na sua prática do dia a dia. Então esse é o médico leigo. E tem o médico mal intencionado, que é o cara que prescrevia cloroquina naquela época e alguns derivaram para soroterapia, para outras coisas que a gente pode discutir. Alguns enriqueceram fazendo teleconsulta, né, de detox de vacina. Inicialmente teleconsulta para ivermectina e cloroquina e agora para detox de vacina, os mesmos que há 4 anos lutavam lá em Brasília para não existir telemedicina, né? Então, acho que é tudo de acordo com, obviamente, o seu interesse monetário, o seu interesse financeiro. A pena, né? Então é difícil, realmente, eu entendo o lado da população leiga, é difícil você conseguir separar. Você não sabe se o doutor Felipe, o doutor Luciano, a doutora Rebeca são as pessoas mais bem informadas da profissão. Então, como é que você sabe? Porque tem lá o médico sedutor no Instagram que vai lá e diz, não, confia em mim, eu tenho muitos anos de experiência com esse tratamento dessa doença. E por outro lado, a população brasileira é pouco avessa ou pouco informada sobre os princípios da ciência, né? A pessoa acha que como ela tomou o remédio e melhorou, aquilo ali está certo, né? Então existe uma necessidade de ensinar as pessoas mais adequadamente o conceito de ciência, o conceito de... E dentro da medicina também. Dentro da medicina também. Os médicos brasileiros têm pouca informação sobre medicina baseada em evidência, sobre como aplicar, como analisar um artigo científico, porque tem muito artigo bom, mas tem muito artigo porcaria. Então a gente pode levar a essa discussão para o lado da publicação científica, das revistas que a gente chama predatórias, das revistas que publicam um artigo só porque você pagou, e o conteúdo daquilo lá, a gente viu isso durante a pandemia, muitos artigos foram retirados depois porque tinham um conteúdo totalmente anticientífico, digamos assim. Então é muito difícil, realmente a gente vive um momento de difícil separação. Então a forma de você fazer isso é você, pensando no profissional de saúde, pensando no público leigo, é você se guiar pelas orientações, principalmente das sociedades científicas, porque elas, pelo menos, durante a pandemia, a gente viu, e mesmo depois, né, a gente tem orientações da Sociedade de Cardiologia sobre questão de uso de esteroide anabolizante, uso inadequado, a gente tem a orientação da Sociedade de Endócrino, então você consegue ter uma guia do que você deve e do que você não deve fazer. Agora dos soros, né, de imunidade, também a sociedade já se posicionaram. Infelizmente a gente não tem tanta confiança nos conselhos, mas nas sociedades a gente ainda tem. Eu nem mencionei, porque os conselhos estão quietos, muito quietos em relação a isso. Mas eles até publicaram alguma coisa. Se posicionam, na época da pandemia, sofremos muito, né? Sim. Se posicionam não a favor da ciência, mas a favor de um livre-arbítrio, que gerou problemas, né? Problemas que a sementinha foi plantada e a gente colhe até hoje, né? O percentual de vacinação não aumentou ainda. O Conselho fez uma enquete sobre vacinação infantil para os médicos. O que é que vocês acham da vacina infantil? Vocês acham, sentido, né? Uma coisa que tem evidência científica, que é feita em grande parte do mundo, o que vocês acham? Não tem que achar. A gente não deve
politizar, e a gente politizou a medicina e a ciência, né? Infelizmente, agora tem lá do A e B. Então, né? Tem a turma do amarelo e do vermelho. É um Tem negócio doido. Um conceito que eu aprendi ainda na época da faculdade de História, eu uso muito e vale muito para a ciência, que a ciência, talvez ela seja confiável, porque o cientista sempre tem dúvidas. Ele Sim. tem poucas certezas, né? Exatamente. E aqui a gente está falando de muita gente que tem certeza sem fundamentação, enquanto a gente deixa de lado as pessoas que têm dúvidas, que trabalham sempre em cima de perguntas, Isso de chama-se evoluções. Né? Efeito Dunning-Kruger, né? Que é quanto mais a pessoa não sabe da coisa, mais ela acha que sabe, mais ela tenta tratar e tenta fazer as coisas do jeito que ela acha, e é totalmente baseado em minha experiência e minha impressão. Não estou dizendo que isso não deva fazer parte do tratamento, mas quando a gente vê a medicina baseada em evidência, ele é um conjunto de análises que vai desde preferência do paciente e da família, onde você aplica o melhor do conhecimento científico disponível junto com a experiência do médico. Então é juntar tudo isso e não apenas uma das etapas, digamos assim. E aí cai naquela pergunta, né? E o médico brasileiro, o profissional de saúde brasileiro, ele é bem informado? Já sabemos a resposta, mas vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a formação está cada vez mais complexa, né? Porque a gente forma 40 mil médicos por ano, a gente não consegue levar essas pessoas para uma pós-graduação do tipo que seria residência, né? Que seria a mais adequada para terminar a formação desses profissionais. E essas pessoas caem no mercado de trabalho e elas frequentemente vão trabalhar no meu local de atuação, que é terapia intensiva, emergência, paciente grave de maneira geral. Então você tem um médico que é mal formado, que tem pouca experiência com procedimentos e habilidades técnicas necessárias para cuidar de um paciente grave e que está lá cuidando do paciente no momento que ele está mais suscetível a erros ou mais sensível a alterações de tratamento, que é o cenário do pronto-socorro e o cenário da terapia intensiva. Na nossa hora de ouro, né? A gente Exato. Aqui no Brasil é atendido pelo profissional menos qualificado, menos treinado. Diferente dos países desenvolvidos, né? A maior parte deles. Diferente dos países desenvolvidos, onde já existe um treinamento mais adequado para esses profissionais e se entendeu que pronto-socorro e terapia intensiva não são lugares onde você pode deixar pessoas pouco treinadas. Mas no Brasil a gente tem essa dificuldade e, de novo, né, isso está muito relacionado com a desigualdade do país. Quanto mais desigual, quanto mais distante dos grandes centros, tende a ser pior esse tratamento e a população mais pobre acaba sendo a população mais acometida por essas questões. Mas isso se dá por falta de interesse do próprio profissional, por falta de oportunidade, até às vezes ele não tem oportunidade, as duas coisas, ou até mais razões. Obviamente tem as desigualdades regionais também, que a gente tem que considerar, mas isso se dá por quê? Né? Porque ele chega, ele recebe o diploma, ele pisa num pronto-socorro, no hospital, numa unidade básica de saúde e fala, bom, agora eu tenho que me virar. O treinamento que ele recebe durante a faculdade ou é inexistente ou é inadequado. Então, ele tem algumas interações com o cuidado de paciente grave, mas isso é frequentemente insuficiente para ele ver todos os potenciais de complicação que esses pacientes têm. Então, os médicos passam, por exemplo, um mês, uma semana no pronto-socorro ou na unidade de terapia intensiva, 15 dias e tal, e depois, quando eles vão trabalhar, eles frequentemente encontram emprego nesses lugares, no pronto-socorro ou na unidade de terapia intensiva. E isso tem um ponto que é o grau de ansiedade, quase desespero que os médicos recém-formados têm, porque eles ficam realmente preocupados de que vão gerar um erro médico e podem gerar um efeito adverso grave no paciente. E também a questão da disponibilidade de local de trabalho para esses profissionais mesmo, né? Então, eu acho que primeiro já existe algum movimento dentro das faculdades de medicina para identificar isso no profissional, né? Você tem que treinar o profissional de saúde, treinar o médico, não só o médico, mas qualquer profissional de saúde, baseado nos possíveis cenários onde ele vai trabalhar logo depois que ele se formar. Né? Porque você não vai treinar o profissional para ser um radiologista intervencionista na faculdade. Isso ele vai aprender depois,
vários anos de especialização. Você vai treinar ele para fazer medicina de família e comunidade, você vai treinar o profissional para fazer urgência e emergência, que é onde ele vai acabar trabalhando quando ele não tem a disponibilidade. Tem que treinar um médico generalista, né, em resumo. Então ele tem que cumprir esse mínimo, e aí algumas universidades já têm um treinamento mais focado nesses aspectos, sabendo que grande parte desses médicos vão trabalhar nesses lugares quando eles se formarem. Então já está começando a mudar, mas são 300, a gente sempre perde as contas, né, porque sempre abre mais escolas médicas. 300 e tantas escolas médicas no país. Então até que isso mude em todas as escolas, e nem vai ter capacidade de ensinar essas habilidades adequadamente nas escolas, porque não tem tutor para isso. Né? Não tem preceptor suficiente. Eu ia te perguntar isso sobre o gargalo, que é, né? Você tem muitos médicos formados e poucas vagas de residência, de boas pós-graduações, e que não sejam só online, coisas assim. Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que uma parte é isso, né? Você tem 40 mil médicos e menos de 20 mil vagas de residência, então metade, pelo menos, desses formandos não vão conseguir entrar numa residência. E bate com a pesquisa do CFM, que fala que é meio a meio, né, dos médicos com especialização e sem especialização hoje no país. Mas também tem alguma questão de que muitos desses médicos, com a abertura grande, quase indiscriminada de escolas médicas, muitos desses profissionais que se formam, eles acabam saindo da faculdade é que nem acontece nos Estados Unidos, com um débito, com uma dívida para pagar para o governo, né? Enorme. Então, se ele for entrar numa residência para ficar mais 4 anos, ele vai só acumulando essa dívida, porque ele vai ganhar R$4.500 da bolsa da residência. Não vai conseguir nem se sustentar. Então, muita gente acaba indo trabalhar depois da faculdade, depois da formatura, para poder abater essa dívida, e aí depois que conseguir abater essa dívida, tentar entrar numa residência. E aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil porque você já tem a vida formada, você já tem seu filho, né? Você já está trabalhando, você já está ganhando a faixa salarial do médico, você vai abdicar do seu salário, que seja 20 mil, 30 mil, qualquer que seja o salário do médico, para voltar para fazer 4 anos de residência para ganhar R$4.000. Você não consegue fazer isso mais, né? É muito difícil. Então, eu sempre brinco quando me perguntam sobre isso. Em parte eu entendo que as pessoas têm as suas dificuldades financeiras, muitas das vezes têm que sustentar a família toda, né? Vieram de famílias pobres, e essa inclusão que foi permitida é muito legal, né? Mas eu sempre recomendo para as pessoas que me perguntam, eu sempre recomendo que, se for possível para você, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de crescimento profissional, faça residência médica. Não porque se é indispensável. Com o mercado, né, a ganhar isso. dinheiro. Não caia no canto da sereia. Essa é a minha fala. O canto da sereia é você sair da faculdade, de repente o cara sempre viveu numa situação de dificuldade financeira. Sai da faculdade, começa a ganhar 30 mil, 40 mil, não importa que esteja trabalhando 120 horas por semana, né? Mas começa a ganhar muito bem, aí já troca o carro, já compra o apartamento, já se endivida, né? E aí quando ele se endivida, ele não consegue mais voltar para terminar a formação. Vida, né? Vira refém do canto de sereia, né? Muita gente fala isso, as pessoas que orientam, porque médico também não sabe investir, não sabe cuidar do seu próprio patrimônio. Oh, meu né? Deus. Então, pelo jeito a gente tem exemplos, né, Felipe? Então, mas é verdade, né? Então tem até pessoas na internet especializadas em orientação financeira para médicos. E alguns lugares já estão incluindo isso no seu currículo, porque notam a importância disso, exatamente para que o médico não fique refém de um status atribuído pela sociedade a ele, né? Que médico tem que ter carro bom, que médico tem que morar em lugar bom, esse tipo de coisa. Não, isso aí não é carro de médico, né? Existe um termo carro de médico, como se qualquer carro não pudesse ser carro de médico, né? Então, o médico acaba se tornando refém desse processo e não se especializa. E aí, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai chegar com 50, 60, 70 anos, continua estacionado no mesmo lugar, dando o seu plantão de pronto-socorro, atendendo um monte de pacientes, e ele fica frustrado, né, financeiramente e angustiado, doente, né? Exatamente. Muitos, né? Então, né? Por isso que a gente um dos motivos pelos quais a gente tem tanto burnout, né, tanta ansiedade e depressão dentro da profissão médica. Em parte é por isso. Quero abrir uma gaveta nessa parte da formação do profissional para falar de produção de conhecimento, que é uma área, doutor, que você também atua, né? Já falamos aqui
na abertura dos seus mais de 200 artigos científicos. E se, em algum momento, né, depois de formado, ou mesmo a pessoa já carrega, desde a adolescência, né, essa intenção de trabalhar com ciência, com pesquisa, né, com descoberta, ela tem chance de trabalhar nisso aqui no Brasil, ou ela em algum momento vai precisar abrir mão da família, da carreira, ir para um outro país, tentar a Europa, tentar Estados Unidos? Tem espaço aqui para pesquisa? Excelente pergunta. Como tudo no Brasil, a gente consegue dividir o espaço científico, digamos assim, entre cenários públicos e cenários privados, né? Então, existe desde o cenário científico público clássico, que é o professor da universidade, mas que está cada vez mais complexo você ser apenas o professor da universidade, porque, principalmente da universidade pública, porque, de fato, você não tem uma remuneração adequada para esses profissionais, né? E você tem o espaço dos hospitais privados, falando especificamente mais da saúde, né? Tem o cenário dos hospitais privados, onde está cada vez mais notando-se a importância de você ter uma produção científica também daqueles cenários serem produtores de conhecimento e não simplesmente lugares onde você faz o cuidado assistencial do paciente. Então, se você é, por exemplo, um médico ou um profissional de saúde que tem interesse em ciência, é possível você crescer dentro da carreira científica no Brasil. As oportunidades, infelizmente, não são muitas. A gente tem muita gente se formando, né, como mestre ou como doutor, que gostaria de seguir a carreira científica, mas não tem o espaço adequado dentro da universidade ou mesmo dentro do serviço privado. Mas é possível. O que a gente acaba vendo é que muitos desses profissionais acabam indo para outros países, né? Então, ainda existe uma fuga, a tal da fuga de cérebros, né? Existe uma fuga importante, uma saída importante desses profissionais para outros lugares, porque eles veem que a perspectiva é muito... um professor de uma universidade pública tem um salário uma faixa salarial muito inadequada. Você não consegue manter uma família só com isso, né? Então, o que, por exemplo, dentro da área da saúde muita gente faz é ser o médico ou ser o profissional da saúde, ter algum grau de atividade assistencial também, que te ajuda na remuneração, e realizar atividade científica. E realizar pesquisa, como muitos até fazem quase como diletantismo, eles pagam para fazer ciência. Outros conseguem ter essa divisão. Mas não é simples no nosso país, e isso reflete um desinteresse ou um entendimento inadequado do papel da ciência. Todos os países, vocês sabem melhor do que eu, todos os países que conseguiram desenvolver a ciência dentro do país têm níveis educacionais muito melhores, têm níveis de desenvolvimento muito melhores do que o Brasil, com certeza. E a gente fala pouco de pesquisa nas faculdades, né, nas universidades, na formação do profissional de saúde, né, Luciano? Então, isso é um problema... Eu diria que mundial, mas aqui no Brasil ainda mais exacerbado. Então, se você olhar a literatura médica, tem uma discussão sobre, entre aspas, né, a morte do médico cientista. Então, a morte, assim, do sentido de que essa entidade médico-cientista está desaparecendo. E, no final das contas, grande parte dos avanços que a gente teve na medicina e na ciência vieram dessas pessoas. As pessoas que tinham atividade assistencial, que eram médicos também, mas que faziam ciência. Então, parte dessa discussão é exatamente a pergunta que você me fez, que nas universidades não se mostra para o aluno a importância da ciência, claro que nem todos os médicos, a minoria vai querer fazer alguma atividade científica, vai querer ser cientista, mas os que você consegue desenvolver, muitos chegam lá na faculdade de medicina sem nem saber o que é ciência, absolutamente nenhuma informação. Então, se você conseguir mostrar a importância das ciências para esses profissionais e conseguir já pensar durante a graduação quem são aqueles que vão ter alguma atividade científica, que tem interesse, você consegue já minimizar essa perda, né? Então, as universidades maiores, elas têm um programa, falando especificamente da medicina, que é um programa que se chama MD-PhD. Então, o Einstein tem esse programa, né, a universidade onde eu trabalho, a USP tem esse programa. Nesse programa você consegue fazer com que o médico, durante a sua formação, ele também desenvolva atividades científicas e ele consegue praticamente terminar o seu doutorado junto com a graduação de medicina.
Então, só para dar um exemplo lá do Einstein, os alunos, quando entram no 5º ano, que é quase no 5º ano, no internato, eles têm a oportunidade de ficar 1 ano fora, na universidade nos Estados Unidos, na Case Western, fazendo pesquisa com um orientador de lá, junto com o orientador brasileiro, com tudo pago pela instituição. Né? E quando eles voltam, eles terminam a faculdade de medicina, fazem o período do internato, e aí fazem as disciplinas do doutorado, e 2 anos depois que terminam a faculdade de medicina, já são doutores. E podem continuar a desenvolver atividade científica. Se a gente conseguir fazer com que as outras universidades, eu sei que a UFRJ já tem um programa assim, com que as outras universidades tenham programas como esse, a gente pode minimizar essa perda que a gente tem desse profissional que faz ciência, e que é uma forma de você conseguir estimular, de fato, um maior conhecimento científico do profissional médico, do profissional de saúde de maneira geral. E eles saem mesmo, né? A gente teve agora o médico brasileiro lá em Boston coordenando o grupo de pesquisa do transplante de suínos para humano, né? Transplante renal. E é só uma amostra de que eles saem e ficam lá fora, né? E o paciente foi de alta, né? Pois foi de alta olha no hospital. Que coisa boa. O paciente que recebeu um médico rim de suíno, brasileiríssimo, né? Coisa muito boa. Falar em brasileiríssimo, né? A doutora Rebeca falou agora há pouco, o doutor Luciano, de politização de alguns temas na área da saúde. O SUS foi uma grande vítima, né? O SUS ele foi para todos os extremos, né? Uma bandeira de alguns e um objeto de crítica de muitos. O SUS nasceu, para quem não sabe, com a Constituição de 1988, né? E é tido como um dos grandes sistemas de saúde pública do mundo. Do mundo, universal. Eu pergunto para o senhor, esse modelo tem data para acabar? Ele tem saúde, literalmente, para durar muito tempo? E se não, existe um plano B? Essa pergunta é importante. Eu acho que o Gonzalo seria mais... Não, a gente faz essa pergunta para todos, porque a gente consegue trazer pessoas com formações diferentes e com áreas de atuação, né, um pouquinho diferente. Então é muito interessante a visão de cada um. Eu devia ter visto a resposta dele. Mas eu acho assim, que o SUS tem, como tudo no Brasil, tem grandes exemplos de sucesso e grandes exemplos de como não gerir adequadamente o dinheiro público, né? Então, o programa de distribuição de medicamento para HIV é um grande sucesso do SUS, né? O programa de vacina era um grande sucesso do SUS também, né? Então, e vai voltar a ser, né? Acho que isso é só transitório. A gente torce para que volte a ser. A gente trabalha para isso. Né? Trabalhamos para isso. Todos os dias, né? Mas de fato tem uma dificuldade de gestão financeira muito importante no SUS pelos motivos que a gente já sabe, que vão, né, desde distribuição inadequada até corrupção, etc. Eu acho que quando a gente fala do SUS, eu acho que partes do modelo talvez precisem ser repensados, né? Então, a medicina, a saúde e a medicina estão se desenvolvendo muito. E a gente vê outros sistemas universais de saúde que estão com muitas dificuldades. O próprio Canadá tem uma dificuldade grande, com filas longas, né? O NHS britânico acho que pode dizer que ele está quase falindo, né? Então, os médicos estão em greve porque os salários não aumentam, os médicos são mal remunerados, não conseguem cuidar adequadamente dos doentes. As filas no A&E, né, o Accidents and Emergency, o pronto-socorro lá da Grã-Bretanha, são enormes de pacientes. Então, e a gente vê também a questão, por exemplo, da judicialização aqui como uma ameaça ao sistema, né? É uma discussão que precisa ser feita. Eu não tenho a resposta para isso, mas faz sentido você universalizar com um medicamento de R$100 mil ou de, sei lá, R$1 milhão para uma pessoa, quando que esse R$1 milhão podia ser aplicado no sistema? É todo o recurso do município, muitas vezes, pois né? De uma forma mais igualitária. Então, realmente, é difícil você ter essa... É uma pergunta com muitas respostas, ou talvez com uma resposta ainda, né, com ponto de interrogação no final, né? Talvez o primeiro passo, e talvez o passo mais importante no momento, seja admitir o problema, admitir a limitação. Não, há um problema, né? Todos os congressos de gestão em saúde, né, congresso da ANAP e outros congressos, isso é muito discutido. Há mesas com pessoas de todas as áreas, né, pública, privada, políticos, gestores, outros, médicos, e é uma discussão
advogados, né, quando a gente fala de judicialização, Sim, claro. é uma discussão que envolve sentimentos, né? Quando você pensa que há medicações de 5, 7 milhões para uma pessoa só, é todo o recurso que aquele município tem para a saúde do mês todo, muitas vezes, né? Da população como um todo. Então, sim, a gente precisa esgotar essa discussão, e acho que não vai se esgotar nunca, mas a gente precisa continuar nela, olhando os cases, olhando os vizinhos, olhando os outros países, né? O Canadá é um exemplo muito importante de quem tentou segurar sozinho a saúde e depois da pandemia viu que isso é quase impossível e agora já está se discutindo entrar a questão privada. Então acho que isso a gente não vai também, acabar essa vamos discussão. dizer que a questão privada no Brasil também não está passando pelos seus melhores momentos, né? O sistema de saúde suplementar também está num cenário muito complexo, com sinistralidade grande, né? A coisa não tá, a conta também não está fechando para a saúde suplementar. Não. Então, realmente. Discussão permanente também. Também. A saúde no Brasil nos próximos anos, eu acho que a gente vai ter muitos capítulos aí de discussão, né? Com certeza. Falando nisso, o brasileiro sabe se cuidar, doutor? Eu tava, de maneira geral, não, né? De maneira geral, não. Eu estava numa aula onde era uma discussão sobre as graduações da Faculdade de Ciências da Saúde do Einstein. E a pessoa da apresentadora da odontologia estava falando: o Brasil é o país que tem o maior número de faculdades de odontologia, porém o país do mundo que tem o maior número de desdentados, proporcionalmente. Então, acho que só isso já responde um pouco a sua pergunta, né? O brasileiro, de maneira geral, não sabe se cuidar porque também não foi instruído a se cuidar adequadamente, né? Ou porque muitas vezes nem tem condição financeira, né? Também não tem a condição financeira. Um país tão desigual. E aí o que é oferecido a ele do ponto de vista, por exemplo, alimentar, é uma alimentação, né? Porque comer saudável é mais caro do que comer uma coisa não saudável, né? Então, de maneira geral, não. E aí o que acontece é que isso se reflete no sistema de saúde, principalmente, por exemplo, lá onde eu trabalho, na unidade de terapia intensiva, né? A gente tem uma transformação. O Brasil ainda tem um número de mortes muito grande por doenças infecciosas, mas vem caindo. E a gente tem a transição, né, para a morte por doença cardiovascular e para a morte por câncer, que é secundário à industrialização, à vida moderna, etc. Eu acho que orientação para a população é fundamental, né? Tem coisas que não precisam necessariamente de recurso, como o exercício físico, caminhar ou fazer uma coisa assim, né? A questão do tabagismo na população de mais baixa renda, a gente vê que ele diminuiu na classe média, na classe mais alta, e a gente ainda vê tabagismo, né, em números altos ali na população de baixa renda. Isso também, além de doença cardiovascular, doenças oncológicas, né? Que a gente... Sem dúvida. O que é curioso se alimentar bem é mais caro, como disse o doutor Luciano, mas dá para comprar cigarro de unidade na banca de jornal, que nem é banca de jornal mais, porque o jornal quase nem existe, né? Mas é fácil comprar um cigarro, né? É fácil comprar uma coisa que te faz mal, né? Banca de jornal virou mini mercado. Mini mercado. Tem mais eu acho que a gente vai ter que discutir, isso já está sendo discutido, essa questão do percentual de imposto em determinados tipos de alimento, né? Alimentos tem que fazer não ao contrário, saudáveis. Né? Tem que aumentar o imposto no alimento não saudável. Torná-lo mais caro, né? Torná-lo mais caro para... Né? Mas eu acho que cabe a nós também, né, profissional de saúde, jornalistas, equipe de imprensa, falar um pouco sobre qualidade de vida, exercício físico, alimentação um pouco mais saudável, equilíbrio, né? Equilíbrio entre a correria do dia a dia, saúde mental, que a gente brinca que é luxo hoje em dia, né? Luxo hoje em dia não é ter carro de luxo, casa não sei como, é ter saúde mental, né? Isso é fundamental. Exatamente. Muito bem. Bom, doutor Luciano, para terminar, uma última avaliação. E acho que vale a pena a gente incluir aqui, já que a gente falou de outras coisas que, se bem conduzidas, desde a educação fundamental, né, até o próprio cuidado com o corpo, se bem conduzidas, deixam de sobrecarregar o sistema de saúde, de um modo geral, qual é a sua opinião, qual é a sua visão para os próximos anos com relação à saúde do brasileiro, né, o sistema de saúde, a saúde dos próprios brasileiros e brasileiras, e também essas áreas periféricas? Por exemplo, o Brasil é um país com uma situação terrível até hoje em saneamento básico, né? Que é alguma coisa que, se fosse universalizada, deixaria de sobrecarregar também. Preveniria sepsis, inclusive. Exato. Que é a sua... Voltando para o começo da história. Exato. Né? Então, fazendo esse ciclo para a gente fechar a nossa conversa, qual que é a sua visão? Obviamente, não é
é difícil dar palpites aqui que sejam fundamentados com essa nossa realidade, né? Dengue aí, Covid ainda sendo uma ameaça, dengue sendo um grande problema. Mas qual que é a visão para a gente concluir essa conversa? Eu acho que a discussão da saúde do brasileiro ela é uma discussão muito importante e ela permeia uma série de questões que vão, como você mencionou, vão desde estrutura da cidade, né, desde questão de saneamento até estrutura do sistema de saúde, como possibilidade de acesso desses pacientes a um sistema de saúde adequado. E isso reflete no que acontece hoje. Por exemplo, a gente tem, acho que eu já mencionei isso aqui, mas a gente tem taxas de mortalidade nas UTIs brasileiras que são muito maiores do que a das outros países do mundo, não só para a sepsis, mas para as outras condições de maneira geral. Eu acho que essa discussão ela precisa ser feita de forma bem ampla, né, envolvendo não só o Ministério da Saúde, mas também outros players, digamos assim, né, que permeiem toda essa visão. Mas ainda existe uma... Vamos dizer que já melhorou. Quando você cria uma iniciativa como a da medicina de família e de comunidade, né, desses profissionais, você consegue trabalhar na prevenção. Né? Então você consegue identificar para tentar não sobrecarregar o sistema. Que é o caminho, né, Luciano? O Brasil, a gente já tem uma medicina muito baseada em hospital, né? A saúde baseada em atendimento de emergência, que não é o caminho adequado. Então, acho que o caminho é você, de novo, né, você trabalhar na comunidade, antes, né, trabalhar na prevenção, e aí vem toda essa discussão que a gente mencionou de alimentação, de cuidados de prevenção. Mas por que o brasileiro também tem um aumento, por exemplo, de mortes por causas oncológicas? Porque ele não tem acesso ao sistema. Então, ele não tem acesso para se prevenir, né? Então não consegue identificar o tumor precocemente. Quando identifica o tumor, acaba sendo uma identificação tardia, ele fica perambulando pelo sistema de saúde sem conseguir ser atendido adequadamente, e quando ele é atendido, ele já está frequentemente num cenário de que o tumor está muito avançado, não tem possibilidade terapêutica significativa. Então, realmente é complexo você interagir em todos esses cenários para você tentar melhorar o problema. Né? Seguiremos lutando aqui, doutor Luciano. Com certeza. Eu queria só, Felipe, que a gente terminasse com... O Luciano tem um público que o segue que é formado em grande parte por estudantes de medicina, por residentes, né? Pelo futuro. É a equipe, a turma que segue o professor. Então, eu queria que você mandasse um recado. O que você falaria para os estudantes de medicina hoje em relação a como se preparar melhor, né? Como se colocar melhor no mercado? Deixa esse recado aí para eles. Acho que esse comentário é importante, né? A gente vê que nós temos, como mencionamos, um número muito maior de estudantes de medicina hoje em dia se formando, né, eventualmente até do que comportaria o país. Claro que existe também uma grande desigualdade, uma distribuição inadequada dos médicos, e isso não melhorou, né? Seria outro ponto para a gente discutir. Talvez criar uma carreira de estado para médico, onde que nem juiz, né? Vamos lá para o interior. Mas tem que ficar lá no interior do norte. Isso, né? Aquela história. O cara não quer, mas ele vai, né? Porque é a única opção que ele tem no começo da carreira. Mas isso aí teria que ser né? Teria que ser algo... Porque todos esses programas que a gente vê hoje em dia, mais médicos, etc., são todos paliativos. Eles não resolvem a questão... A abertura de novas faculdades não resolve a questão fundamental. Mas para o médico que está se formando ou que vai começar a carreira médica, eu acho que vale a pena mencionar assim, alguns pontos importantes, né? Então, eu diria que o médico tem que ser uma pessoa com habilidades de comunicação, né? Mais importantes até do que as habilidades técnicas são as habilidades comportamentais, o que a gente chama, mais uma tradução de soft skills. Então, tem que ter compaixão pelo paciente, tem que saber ouvir o paciente e a sua família, isso é o mais importante da profissão médica, né? Hoje em dia, com o surgimento de inteligências artificiais que têm capacidade até de fazer diagnóstico, cada vez mais essa parte técnica do médico vai ser substituída pelos sistemas, mas a parte de interação, a parte de empatia, a parte humana, a parte de compaixão, isso nunca vai conseguir ser substituído. Então, acho que o médico precisa... Eu acho que o médico jovem precisa mostrar interesse na profissão, ele precisa
saber que ele vai estar lidando com vidas, e lidando com vidas ele vai ter que ser um indivíduo que tenha compromisso, não pode ser uma pessoa descompromissada, né? Medicina é uma profissão, claro, a pessoa é uma carreira, ela tem que receber, ela tem que ser bem paga por isso, mas também, como envolve vida, exige um compromisso, né? Existe a parte do sacerdócio da medicina, sem sombra de dúvida. É o servir, né? Exatamente. A gente vai, qualquer profissional da saúde, a gente está ali servindo o outro. Se a gente entra nessa área sem essa palavrinha em mente, a gente faz errado, né? E acho que a última mensagem é que aqueles que tiverem a oportunidade, a possibilidade, devem complementar a sua formação com a residência médica. Já falamos sobre isso, mas nunca é demais bater, porque é algo que eu sempre menciono, porque no final das contas, nesse mundo de médico que a gente vai ter nos próximos anos, né, milhões e milhões de médicos vão estar disponíveis no Brasil, quem tiver uma residência médica e for uma pessoa bem formada, vai se sobressair no mercado, sem a menor sombra de dúvida. Aprender a ter a residência médica e aprender como gerir a sua vida financeira, digamos assim. Acho que esses são diferenciais importantes para o médico, até para ele poder, por exemplo, se aposentar mais cedo, se for o caso, né? Se ele tiver uma boa gestão financeira, vai se aposentar mais cedo, se for o interesse dele, com mais tranquilidade, como você mencionou. E para terminar, prometo, para a gente não se alongar demais, o que o Luciano de hoje falaria para o Luciano de 20 anos? O que você aprendeu? O que você está diferente? Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que a gente, frequentemente, o Luciano de... Vamos comparar o Luciano terminando a faculdade de medicina em relação ao Luciano de hoje, né? Eu acho que eu consideraria, por exemplo, rever a questão da especialidade médica. Né? A gente às vezes escolhe a especialidade médica por ser algo que a gente gosta muito, mas a gente não tem a informação adequada de como é essa especialidade. Você não consegue se ver daqui a 20 anos, como vocês estão falando, né? Com 40, com 50 anos. Como é que você está, como é que você vai estar nessa especialidade. Então, uma das coisas que eu faria talvez fosse reavaliar de fato as minhas prioridades, mas é difícil para uma pessoa de 23, 24 anos que está toda empolgada com a medicina, e aí quando você chega perto do paciente grave, que é aquele paciente que te dá mais recompensa, não financeira, mas recompensa de gratidão, né? Nossa, doutor, eu estava muito mal e agora eu melhorei, foi o senhor que salvou minha vida. Então esse é o princípio da medicina, né? Essa é a parte muito legal da especialidade voltada para o cuidado do paciente grave, mas por outro lado também é uma especialidade que carrega muitas dificuldades, é uma especialidade muito sofrida, muito nova, cheio de gente que quer dar palpite na especialidade dos outros, cheio de curioso que trabalha nisso e quer dar palpite. Então eu talvez reavaliasse as minhas prioridades no momento da escolha da especialidade, né? Acho que escolheria melhor entre uma especialidade que não gerasse tanto burnout e onde eu tivesse mais oportunidades de trabalho no futuro, né? Então, a vida do médico que trabalha com urgência e emergência frequentemente é uma vida que é muito relacionada com o fato de dar plantão, né? Então, e depois dos 40, 50 anos, você não aguenta ter aquela carga de atividade que você consegue com 25, 30. Mas a gente é muito inconsequente nesse momento. Vamos subir, vai 50, momento. 60, 40, 50 não, sobe essa régua. Assim, dá um plantão noturno para você ver no dia seguinte como é que você fica. É difícil. São 2 dias perdidos, né? O dia do plantão e o dia do perdido pós. Assim, do ponto de vista de cansaço, de produção, recuperação. Então, eu pensaria 2 vezes em relação à escolha da especialidade. Talvez ter uma visão mais global das possibilidades das especialidades futuras. Tem uma outra coisa que o Dr. Luciano falou, que é uma mensagem para os alunos, para os seguidores, né, alunas, seguidores do doutor, que eles serão e elas serão os próximos entrevistados aqui do Diagnóstico Videocast, né? Essas pessoas que investirem nas próprias carreiras, em conhecimento, né? Em tentar entender um pouco o mercado da saúde, né? Pois é. Estarão aqui nesse estúdio. Com certeza. Luciano, muito obrigado pela visita aqui, pela conversa, pela aula. Eu doutor e professor, né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Eu sei do seu tempo aí corrido. Obrigada mesmo por vir conversar com a gente. Muito bem, esse foi o Diagnóstico Videocast, episódio número 5. Visite o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. Esse programa, esse videocast, é uma realização
OH Consulting. Muito obrigado e até a próxima.